Olá pessoal, aqui é a Detetive Sophie e nós vamos fazer na nossa aula de hoje, no nosso curso de detetive profissional privado, nós vamos ler a lei para que nós possamos ter um entendimento do que é organizado para cada um de vocês no momento em que se tornarem profissionais dessa área, tá? Então vamos lá. Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 13.432, de 11 de abril de 2017. Bom, gente, deu uma sumidinha aqui, mas vamos retomar. Dispõe sobre o exercício da profissão de detetive particular. O Presidente da República, faço saber ao Congresso Nacional, decreta e eu sanciono a seguinte lei. O primeiro artigo, ele foi vetado, tá? Que são questões que nós pleiteamos no momento que nós estávamos na luta pela configuração da lei, porque haviam alguns conflitos profissionais, e esse artigo ele foi vetado. Isso significa que em algum momento a gente pode pleitear novamente e ele até entrar em vigor ou nunca entrar em vigor, tá? Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se detetive profissional particular o profissional que habitualmente, por conta da própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. O que isso vem a ser importante? O artigo 2º, ele traz para nós o primeiro passo para você que já faz o seu curso habitualmente, né? Você pode ser o profissional por conta própria, ou na forma de sociedade civil ou empresarial, né? Para quê? Para que você possa fazer o quê? Coleta de dados e informações de natureza não criminal. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Por quê? Porque a gente tem aqui inúmeras questões que nos determina que assim, você não pode pegar tudo, mas algum resquício de natureza, de vínculo criminal, lá na frente nós vamos ter o entendimento, tá? Vamos ler agora o parágrafo 1º. Consideram-se sinônimas, para efeito desta lei, as expressões detetive particular, detetive profissional e outras que tenham ou venham a ter o mesmo objeto. Nós vamos depois falar sobre isso. Parágrafo 2 foi vetado, o artigo 3º foi vetado, o artigo 4º foi vetado. Gente, teve muita briga entre delegados da Polícia Federal, entre profissionais da área de Polícia Civil, profissionais de guarnições municipais, outros segmentos dentro da área de vigilância, que criaram vários empecilhos no momento dessa lei, tá? E muitos profissionais. Então, são pontos aí que não foram considerados válidos para que o detetive pudesse exercer mais amplamente, tá? Então, nós pulamos aí para o artigo 5º. O detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. O detetive particular ele não pode iniciar a
investigação criminal, porque isso só profissionais concursados e dentro das áreas específicas o farão, tá? Mas a parte envolvida, né, ela pode contratar através de autorização, de procuração, dentro de um contrato, permitir que o detetive faça o quê? O acompanhamento e que ele também possa auxiliar nessa investigação e mesmo assim, chegando ele no mundo, né, da coleta de dados pública, que são os policiais civis ou os policiais federais, ele pode ser banido daquilo ali. Vai depender muito do curso da situação. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa questão você tem que ter muito jogo de cintura para lidar se você for fazer esse trabalho, porque as autoridades elas vão passar em cima de você igual um trator. Então, hoje não mais, existem outros profissionais que já foram detetives privados, fizeram concurso, estão lá dentro. Alguns fizeram concurso, estão lá dentro, não querem nem saber mais dos detetives. Outros não, outros têm uma visão diferenciada, sabe da importância do detetive. E aí ele permite juntada de documentos, ele permite analisar aquele material que está chegando, tá? Então, assim, isso é uma questão muito de cada profissional, da forma que ele vai conduzir a sua carreira, tá? Então, vamos para um parágrafo único. O aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Você juntou uma prova, você juntou um material, então aquilo pode ser importante ou não para finalizar aquele inquérito ou seguir dentro de uma investigação, tá? Então vamos lá. Existem outras formas também de você fazer o seu caminho importante, mas isso nós vamos ver mais adiante aí dentro da própria lei, tá? Artigo 6º. Em razão da natureza reservada de suas atividades, o detetive particular, no empenho e no desempenho da sua profissão, deve agir com técnica, lealdade, honestidade, discrição, zelo e apreço pela verdade. Você pegou um serviço, você tem que trabalhar dentro daquele serviço para quê? Para que aquilo não venha manchar a índole do cliente que você vai entregar. Às vezes o advogado te contrata junto com o cliente, aquela informação, ela vai poder fazer a mudança de um procedimento, de um julgamento, de uma acusação, né? Então, nós temos que ter muita calma, fazer... Bom, no artigo 6º, em razão da natureza reservada de suas atividades, o detetive particular, no desempenho da sua profissão, deve agir com técnica, lealdade, honestidade, discrição, zelo e apreço pela verdade. O artigo 7º, ele diz o seguinte: o detetive particular é obrigado a registrar em instrumento escrito a prestação de seus serviços, viu, gente? É obrigado, artigo 7º. Ah, chegou o cliente, não, porque eu quero que você faça uma investigação, vamos lá, vamos registrar isso aqui. É obrigatório, é uma lei federal, viu, gente? Artigo 8º. O contrato de prestação de serviço do detetive particular 1. Conterá qualificação completa das partes contratantes, né? As suas qualificações, né? Nome, CPF, RG e a qualificação de quem estiver te contratando. O prazo de vigência desse contrato, a natureza do serviço, a relação de documentos e dados fornecidos pelo contratante. A pessoa chegou para você, olha, eu quero que você faça uma investigação disso. Qual o material que ele trouxe para você para ser o fundamento do ponto inicial?
Local em que será prestado o serviço, isso é muito importante. Estipulação de honorários e sua forma de pagamento, viu, gente? Tem que constar no contrato, isso é lei. Isso aí não é alguém que inventou, não, tá lá. É lei, o presidente da República assinou em 2017. Parágrafo único. É facultada às partes a estipulação de um seguro de vida em favor do detetive particular, que indicará os benefícios quando a atividade envolver risco de morte, tá? Então, todo detetive a gente já tem essa questão aí de coligação com seguradoras e a gente já organiza isso. Artigo 9º. Ao final do prazo pactuado para a execução de serviços profissionais, o detetive particular entregará ao contratante ou a seu representante legal, mediante recibo, relatório circunstanciado sobre os dados e informações coletados que conterá os procedimentos técnicos adotados, a conclusão em face do resultado do trabalho executado e, se for o caso, a indicação das providências legais a adotar. Data e identificação completa do detetive e a sua assinatura. Artigo 10. É vedado ao detetive particular, quer dizer, não pode aceitar ou captar serviço que configure ou contribua para a prática de infração penal ou tenha caráter discriminatório. Aceitar contrato de quem já tenha um detetive particular constituído, salvo com autorização prévia daquele colega, daquele detetive, com a qual irá colaborar ou a quem substituirá. É o mesmo procedimento de um escritório de advocacia, tá, gente? Tem que subestabelecer ou tem que renunciar, tá? B. Na hipótese de dissídio entre o contratante e o profissional precedente ou de omissão deste que possa causar dano ao contratante. Divulgar os meios e os resultados da coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício da profissão, salvo em defesa própria, né? Ele não pode, é sigilo mesmo. Vai te fazer pergunta, alguém vai chegar, vai seduzir você. Seduzir não só essa coisa mais ligada ao sexual, mas às vezes seduzir para levar para uma churrascaria, para uma praia, para uma pescaria, para uma viagem. Acontece muito isso, viu, gente? São pessoas querendo pegar a informação que tem outros meios de fazer outras coisas. Então, também não pode participar diretamente de diligências policiais. Essas diligências, gente, isso aí fica a cabo do delegado, tá? Então, assim, não pode, tá? Ah, cheguei aqui, oi, tudo bem? Eu sou detetive particular tal, pulou ali para dentro. Não, isso é para profissional que já tem outra especialização, são profissionais também da área específica, de áreas específicas e são servidores, tá? Vamos lá, gente. Utilizar em demanda contra o contratante os dados, documentos, informação coletados na execução do contrato. Você não pode pegar aqueles dados que você tem e fazer mau uso daquilo, passar para a empresa ficar mandando WhatsApp de cobrança, passando, vendendo cartão de crédito. É proibido, tá, gente? É um serviço de inteligência, é um serviço sigiloso. Artigo 11. São deveres do detetive particular. Olha que legal. Preservar o sigilo das fontes de informação. Isso você tem que preservar. Sempre. Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Exercer a profissão com zelo e probidade, tá? Vamos lá. Defender com isenção os direitos e as prerrogativas profissionais, zelando pela própria reputação da classe, tá, gente? Tem muito detetive que esquece desse detalhe, tá? Esquece que a classe é uma família, né? Quinto, zelar pela conservação, proteção de documentos, dados, informações que lhe foram confiados pelo cliente.
restituir íntegro ao cliente, findo o contrato ou o pedido, documento ou objeto que lhe tenha sido confiado. Prestar contas ao seu cliente. Você tem que prestar conta, viu, gente? É muito assim, você tem que prestar conta, ó, isso foi para isso, para isso, para isso, e manter essa pasta guardada, porque é importante para o seu escritório, para a sua agência. Artigo 12. São direitos do detetive particular exercer a profissão em todo o território nacional na defesa dos direitos e interesses que lhe forem confiados na forma desta lei. 2. Recusar serviço que considere imoral, discriminatório ou ilícito. 3. Renunciar ao serviço contratado caso gere risco à sua inteligência física ou moral. 4. Compensar o montante dos honorários recebidos ou recebê-lo proporcionalmente de acordo com o período de trabalho conforme pactuado. 5º, vetado. 6º, reclamar verbalmente ou por escrito perante a qualquer autoridade contra a inabsorvência de preceito de lei, regulamento ou regimento. 7º, ser publicamente desagravo quando injustamente ofendido no exercício da profissão. Vamos lá, artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 11 de abril de 2017. Michel Temer, Osmar Seraglio, Henrique Meirelles, vamos ver mais quem está aqui, Eliseu Padilha, Grace Maria Fernandes Mendonça. O texto foi publicado, né, gente, em abril de 2017, no Diário Oficial da União, e essa é a nossa lei. Eu estou desenvolvendo um trabalho com cada ponto dessa lei bem explicado, para justamente nós sabermos exercer com alegria, coragem e com um bom respaldo para o nosso cliente, para nós também e para a sociedade em geral. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistirem a aula. Essa é matéria de prova, tá? E matéria que reprova. Bons estudos.